A Casa dos Sussurros. Olá a todos, amantes do desconhecido e do arrepiante. Hoje vou contar para vocês uma história que me foi enviada por um seguidor, uma experiência que ele jura ser completamente real. Ele me pediu para manter seu nome em sigilo, então vamos chamá-lo de Lucas. Preparem-se, porque o que vocês vão ouvir agora aconteceu em uma casa que parecia normal por fora, mas guardava um segredo terrível. A história se chama A Casa dos Sussurros. Tudo começou quando a família de Lucas se mudou para uma casa antiga, nos arredores de uma pequena cidade. Era uma daquelas casas grandes, com 2 andares, um porão e um sótão. Daquelas que você vê em filmes e pensa que são perfeitas para uma família grande. E por um tempo, As primeiras semanas foram cheias de alegria, caixas desempacotadas e sonhos de um futuro feliz naquele novo lar. Mas a felicidade começou a se dissipar lentamente, como a névoa da manhã. A primeira coisa estranha que Lucas notou foram os sussurros. No início, ele achou que era o vento assobiando pelas frestas das janelas antigas, ou talvez os canos da casa fazendo barulhos estranhos. Eram sons baixos, quase inaudíveis, que pareciam vir das paredes. Ele os ouvia principalmente à noite, quando a casa estava em silêncio e todos dormiam. Pareciam palavras, mas ele nunca conseguia entender o que diziam. Ele perguntou aos pais e à sua irmã mais nova, Ana, se eles também ouviam, mas eles sempre diziam que não. Achavam que era apenas a imaginação fértil de um adolescente. Mas Lucas sabia que não era. Os sussurros estavam ficando mais claros, mais insistentes. Pareciam chamar seu nome. Lucas? Lucas? Era um som frio, rastejante, que lhe dava arrepios. As coisas pioraram quando objetos começaram a se mover. Uma xícara de café que sua mãe deixou na mesa da cozinha apareceu no topo da escada. Um livro que Lucas estava lendo em seu quarto foi encontrado aberto no porão. Pequenas coisas, fáceis de descartar como esquecimento ou distração. Mas a frequência aumentava e a natureza dos eventos ficava mais sinistra. Uma noite, Lucas acordou com um barulho vindo do quarto de Ana. Ele se levantou e foi pé, antepé, até a porta dela. Estava entreaberta. Ele espiou e o que viu gelou seu sangue. Ana estava sentada na cama, de costas para a porta, conversando, mas não havia ninguém ali com ela. Ela falava com a parede. Sim, eu sei, dizia ela com sua vozinha infantil. Ele está me ouvindo agora. Ele está com medo. Lucas recuou devagar, o coração batendo forte contra o peito. Quem era ele? E com quem Ana estava falando? Na manhã seguinte, ele tentou conversar com ela. Ana! Com quem você estava falando ontem à noite? Ela apenas sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos e disse: com os amigos da parede. Eles gostam de brincar. A partir daquele dia, Ana mudou. A menina alegre e extrovertida se tornou quieta e reservada. Ela passava horas em seu quarto, de frente para a parede, apenas sussurrando. Os pais de Lucas, preocupados, a levaram a médicos e psicólogos, mas ninguém encontrou nada de errado com ela. Eles diziam que era uma fase, talvez a dificuldade de se adaptar à nova casa. Mas Lucas sabia a verdade. Não era uma fase, era casa. Desesperado por respostas, Lucas decidiu investigar a história daquela propriedade. Ele passou dias na biblioteca local, pesquisando arquivos antigos e jornais. O que ele descobriu foi aterrorizante. A casa fora construída sobre as fundações de um antigo orfanato que pegou fogo misteriosamente há quase 100 anos. Muitas crianças não conseguiram escapar. Elas morreram lá dentro, presas, sufocadas pela fumaça. A matéria do jornal descrevia como os bombeiros, dias depois, ainda ouviam que pareciam ser sussurros e choros vindos das ruínas carbonizadas. As autoridades da época atribuíram os sons ao vento e ao assentamento dos destroços. Mas Lucas sabia que era mais do que isso. Eram as crianças. Elas nunca haviam partido. Armado com essa informação terrível, ele voltou para casa determinado a convencer seus pais a saírem de lá. Mas era tarde demais. Ao entrar, ele encontrou a casa em um silêncio assustador. Ele chamou por seus pais, por Ana, mas não houve resposta. Ele subiu as escadas correndo, o medo apertando sua garganta. O quarto de Ana estava com a porta aberta. A cena lá dentro era de puro horror. Seus pais estavam parados no meio do quarto, imóveis como estátuas,
com os olhos vidrados e fixos na parede. E Ana estava de pé, de frente para eles, com aquele mesmo sorriso vazio no rosto. Eles queriam brincar, disse Ana. Sua voz não parecendo mais a de uma criança. Era uma mistura de várias vozes, um coro de sussurros infantis saindo de sua boca. E agora eles querem brincar com você, Lucas! As paredes do quarto começaram a ondular, como se estivessem respirando. Pequenas mãos e rostos infantis começaram a emergir do gesso, se esticando em direção a ele. Os sussurros agora eram gritos, um coro ensurdecedor de dor e agonia. Junte-se a nós. Brinque conosco. Para sempre! Lucas não esperou para ver o que aconteceria. Ele deu meia volta e correu. Correu como nunca havia corrido em sua vida. Ele não olhou para trás. Ele simplesmente correu. Para longe daquela casa. Para longe dos sussurros. Para longe dos olhos vazios de sua família. Ele nunca mais os viu. Ele me contou que, até hoje, anos depois, ele ainda acorda no meio da noite, ouvindo sussurros. Ele se mudou para o outro lado do país, tentou recomeçar, mas o eco daquela casa o persegue. Às vezes, ele ouve a voz de Ana, chamando por ele no escuro, pedindo para ele voltar e brincar. Essa foi a história da Caça dos Sussurros. Uma lembrança arrepiante de que algumas portas nunca deveriam ser abertas e que, às vezes, as paredes têm ouvidos, olhos e vozes que querem contar suas próprias histórias terríveis. Que vocês acharam? Deixem seus comentários aqui embaixo. Quero saber se vocês já tiveram alguma experiência parecida. Histórias como a de Lucas nos lembram que o mundo pode ser um lugar muito mais estranho e assustador do que imaginamos. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste relato e quer ouvir mais histórias de arrepiar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem seguros e até a próxima!